Oi, eu sou a Brenda do Leituras da Brenda. Antes de eu começar aqui a falar os livros que eu separei, que eu gosto muito, mas eu não faria uma releitura, quero pedir a vocês de sempre que é se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui e também de deixar aquela curtida e aquele comentário. Eu amo fazer releituras de livro, mas tem alguns livros que a gente sabe que nunca vai reler. Eu já começo aqui a minha lista falando de livros de suspense de um modo geral. Possivelmente eu não vou reler nenhum suspense, porque na maioria das vezes o que vai dar a graça da história é você descobrir quem foi que cometeu aquele crime. Então, se você já souber mais ou menos qual é o plot da história, acho que perde um pouco a magia mesmo do livro. E por conta disso, tem vários suspenses que eu poderia citar por aqui que eu não faria uma releitura. Mas eu escolhi um, que é o Por Trás de Seus Olhos. É um livro que eu gosto muito, eu favoritei, dei 5 estrelas, mas eu acho que o sabor do livro é você ir se envolvendo junto com a protagonista para ir descobrindo cada coisinha, sabe? Cada detalhe e pegando cada detalhe para tentar descobrir o plot, mas assim, o plot é tão incrível, tão absurdo que você não consegue descobrir. E eu simplesmente amo esse livro e principalmente o final mesmo do livro, tá? Nesse livro temos a nossa protagonista que acaba em uma noite de farra, bebendo um pouco mais, conhecendo um homem, um rapaz, e acaba indo pra cama com ele. E no outro dia ela descobre que esse homem é o seu novo chefe e ele é casado. Aí vai começar uma trama desse triângulo amoroso, vamos chamar assim, que é, assim, simplesmente incrível em cada capítulo, em cada novo capítulo. E vamos ter alguns capítulos pela perspectiva da nossa protagonista e outros pela perspectiva da mulher, tá? Da esposa desse cara. E é simplesmente incrível, você não sabe em quem acreditar. Foi um livro que eu gostei bastante e eu indico pra todo mundo. Eu também não releria O Terra Americana. Esse livro ele também tem um quesinho ali de suspense psicológico, vai tratar de um tema que é a migração. Aqui vamos acompanhar toda a história da nossa protagonista, que ela e o seu filho são os únicos sobreviventes de uma chacina que acontece em uma espécie de festa tipo de 15 anos da sua sobrinha. Mas ela sabe que quem cometeu esse crime de a chacina de toda a sua família foi um mafioso da cidade do México. E ela vai precisar sair do México para poder ir para os Estados Unidos para fugir dessa máfia. E vamos acompanhar mesmo na pele tudo o que os imigrantes, eles passam para sair de seus países. E é simplesmente muito duro, é um livro muito duro, muito cru, muito bem construído, cheio de tensão. E é bem assim, ele em alguns momentos ele chega até a machucar um pouco, por você saber que isso tudo acontece, sabe, na vida real. E acho que por conta disso eu não releria, justamente por ser um livro que ele vai meio que te machucar em alguns momentos. Eu gostei muito desse livro, dei 4 estrelas e meio, mas acredito que eu vou ficar só com a minha primeira experiência mesmo. Um outro livro que dessa vez é um romance que eu não releria justamente por isso, por ser um livro um pouco mais duro, que machuca, que eu chorei muito. É o livro É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Esse livro vamos ter o tema de violência doméstica, violência contra as mulheres sendo retratado. E é um livro muito duro, eu chorei bastante. É muito duro mesmo, tá? Saber que tudo isso que acontece aqui dentro do livro, várias mulheres estão passando na vida real. E muitas acabam de uma maneira ainda pior, sabe? Eu fui para essa história sem saber muita coisa e eu fui descobrindo as coisas junto com a protagonista. Fui ficando assim, bem surpresa com cada coisa que ia surgindo, com cada coisa que a protagonista ela ia vivendo, sabe? E
aqui, para quem não conhece a história, vamos acompanhar a Lily, que é dona de uma floricultura, que vai viver na pele um relacionamento abusivo de todas as partes, e ver a dor dela foi o que mais me tocou nessa história, tá? Então é um livro que eu gostei muito de fazer a leitura, tem um toque muito pessoal da autora. Acho que a nota no final da história é o que dá assim a cereja ao bolo, que faz a gente entender algumas decisões que a autora teve, principalmente no final do livro. E eu gosto muito desse livro, porém eu não releria, acredito eu, por ser uma história que me machucou bastante, tá? Me fez refletir bastante, me fez ter mais empatia por vítimas de violência doméstica. Acredito que já foi o suficiente essa primeira leitura e eu vou ficar só com ela mesmo. Apesar de gostar bastante de Joy Hill, eu também não releria o livro O Pacto. Inclusive, saiu bem recentemente uma nova capa para esse livro que tá bem bonita. Esse livro eu dei 4 estrelas, na realidade. Foi uma leitura que eu achei muito densa, muito lenta, e esse é o principal motivo que eu não releria. Apesar de ter gostado bastante da experiência de leitura, foi 4 estrelas, foi uma leitura agradável, mas eu demorei muito para ler esse livro, tá? Tive que usar o auxílio do audiobook para poder eu ir ouvindo e lendo ao mesmo tempo, porque eu perdia muito o ritmo de leitura durante toda a minha leitura mesmo, tá? Mas, apesar de tudo isso, eu acho muito legal. É um livro muito bem construído, acho que é um livro cheio de camadas. Aqui o nosso protagonista, do nada, ele nota que tem chifres saindo da sua cabeça, e ele agora tem um poder de ouvir os pensamentos e saber os segredos mais obscuros das pessoas. E com isso, ele vai em busca da sua vingança, porque a sua namorada foi assassinada. E é um livro que não necessariamente tem plot também, tá? Ele é mais mesmo de ir construindo toda essa história e esse personagem. E acredito que a minha primeira experiência vai ser a única mesmo, e eu não vou reler essa história, apesar de gostar do livro. Antes de continuar, eu quero pedir a vocês para usar o meu link se vocês forem comprar qualquer um desses livros que eu citei, ou até outros livros, ou outros itens dentro da Amazon, tá? Vocês comprando qualquer coisa usando o meu link, eu ganho uma pequena comissão, e isso ajuda muito na manutenção do canal. O próximo livro foi um livro que eu li no ano passado, ele entrou no meu top 10, que é o livro Torturado, mas eu não tenho vontade de reler esse livro, tá? Foi uma leitura também que foi densa, foi lenta. A escrita do Itamar, ela é muito densa, poética, bonita, e acredito que essa minha primeira experiência já foi muito boa. Eu quero guardar essa primeira experiência mesmo de leitura comigo, e eu não releria esse livro. Aqui vamos acompanhar a história de 2 irmãs que têm uma vida muito sofrida dentro de um quilombo, e sua família, ela tem uma casa, né, que não é de alvenaria, cedida esse espaço, né, da terra em troca de trabalho nessa fazenda. E é uma vida muito dura, que também vai ter um pouco de ficção histórica, porque isso aconteceu de verdade, né? Sabemos que a escravidão, o fim da escravidão, na realidade, não foi tão fácil, tão bonito como a gente vê sendo retratado em alguns livros. Foi muito duro, e não deixa de essa parte dos quilombos ser, na realidade, uma outra forma de escravizar essas pessoas. E o Itamar, ele conseguiu trazer isso dentro do livro dele de forma simplesmente brilhante, e eu indico muito a todo mundo que gosta desse tema, que gosta de fazer leituras que tem um toque de ficção histórica, que vai abordar a cultura de um outro povo,
uma outra época, de ler esse livro, porque ele é muito bom. E por último, de um modo geral, eu não tenho tanta vontade assim de reler calhamaços. Tem alguns calhamaços que eu até releio, tá? Como, por exemplo, os calhamaços ali, os livros finais do próprio Harry Potter. Eu já releria talvez novamente, mas para exemplificar alguns calhamaços que eu não tenho tanta vontade assim de ler, por simplesmente serem calhamaços, eu vou trazer o livro Battle Royale. Esse livro eu gostei bastante, eu acho que eu dei 4,5 estrelas, porque eu acho ele um pouco inchado, tá? Acho que ele fica um pouco repetitivo, tem personagem demais aqui dentro desse livro. E esse eu acho que é o principal motivo para eu não reler esse livro, além dele ser um calhamaço. Acho que é uma história que acaba sendo um pouco lenta, pelo menos foi para mim, um pouco lenta, porque tem tanto personagem, tem tanta coisa acontecendo, tem tanta história aqui dentro, que você fica um pouco cansado, sabe? E apesar de tudo isso, eu dei 4,5 estrelas, porque o livro é muito bom, tá? É um mundo muito bem escrito, mas ele fica um pouquinho cansativo. Eu queria também um pouquinho mais de política aqui dentro desse livro, sendo bem construída. E só por isso eu tirei essa meia estrela, só por isso mesmo. Mas eu gosto bastante. E aqui vamos ter uma premissa até um pouco parecida com os Jogos Vorazes. Aqui vamos ter um universo um pouco distópico, onde um governo totalitário está governando como se fosse o próprio Japão, tá? Pelo que eu entendi lendo. Todos os anos, uma turma de uma escola vai enfrentar esse jogo, onde eles vão precisar derrotar uns aos outros até sobrar apenas um. É um livro bem sangrento, bem violento, tem um plot ali no final muito bacana, muito legal, que eu gostei bastante de fazer essa leitura. Mas, pelo tamanho do livro, tá? Pela quantidade de personagens, eu não releria essa história. Acho que essa primeira leitura já foi o suficiente, já foi assim uma experiência muito boa. E só por isso mesmo eu não releria esse livro, por ser um senhor calhamaço. E é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar aqui nos comentários algum livro que é um favorito seu, que você gosta muito, mas não faria a releitura. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.